Olá, amigos das redes sociais, muito boa tarde, mas como eu sempre digo, por que não bom dia e boa noite? Porque nós não sabemos a que horas o internauta vai acessar a nossa vítima, né? Quem fala com vocês é o médico Clayton Ullen. Nós estamos gravando aqui na cidade de Aracaju e com a nossa camiseta oficial dessa mídia, a camisa Cantifal, né? E isso que eu chamei de mídia, né, na verdade é uma sequência de gravações sobre a questão do exercício da medicina e a valorização, quem sabe, né, a gente possa usar essa palavra excessiva, do corpo, não é? Minimizando a importância do psicossocial. Eu venho cada vez mais incorporando e explicitando a ideia de que se as pessoas assim não fazem, mas pelo menos eu tenho que compreender a medicina como exercício profissional de alguma coisa que é biopsicossocial. É claro que, tendo sido formado há muitos anos atrás, e ainda empurrado pela ideia de que você devia ser especialista em alguma coisa, porque essa é a primeira pergunta que se faz quando se pergunta: o senhor é médico? Sou. Qual é a sua especialidade? Né? E ele já está perguntando qual é a especialidade do corpo. Já que especialista em medicina social é quase que uma raridade. E a medicina, digamos assim, que lida com a saúde mental, né? Ela também não é tão frequente assim, de tal forma que a gente acaba sendo visto certamente como o médico do corpo, né? Então você é médico do pulmão, você é médico do coração, você é médico dos olhos, você é médico dos ossos, né? Você é médico das vias urinárias, você é médico do fígado, né? Então eu acredito que é uma coisa cultural, né? O médico, ele é visto, né, como um profissional que cuida do corpo das pessoas. E a gente fica preocupado com essa adjetivação, né, de médico do corpo, porque a gente sabe da interação, da grande interação, da integração entre o corpo, a mente e o social. A gente naturalmente não quer repetir o que a gente já disse na outra gravação. A gente sempre está gravando 20 minutos e eu já fiz algumas preliminares sobre essa temática, né? Do psicossocial, né? E desde que eu fiz a primeira gravação, eu acredito que foi há uma semana, 10 dias atrás,
eu fiquei pensando, e agora, o que nós iremos dizer no segundo episódio dessa série Medicina Centrada no Corpo? Hoje é o episódio número 2, viu? Não pensa que é o mesmo não, inclusive eu estou sem óculos hoje, já para fazer uma diferença em relação ao visual do episódio 1. Né? Aí me ocorreu, por exemplo, a questão da cirurgia. Não é? Ao se pensar em cirurgia, está implícito, né, que a cirurgia é do corpo. Né? O cirurgião geral, né, o cirurgião ortopédico, né, o neurocirurgião, o oftalmologista, que além de clínico é cirurgião, né, e assim por diante. Né? As cirurgias ginecológicas, né? As cirurgias ligadas à gravidez e ao parto, as cirurgias ginecológicas e obstétricas, né? As cirurgias ligadas aos vasos, né? Ou seja, só na cirurgia, porque eu não tenho clareza, né? Assim, nunca fiz uma reflexão profunda, né? O quanto a medicina é clínica e o quanto ela é cirúrgica. Por exemplo, a escola de medicina onde eu fiz a minha pós-graduação clínica, né? Porque eu também fiz uma pós-graduação científica, não clínica, né? Ela chama-se Escola de Medicina e Cirurgia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Originalmente, Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro. Como se medicina fosse uma coisa e cirurgia fosse outra. Eu acho que essa separação, ela diminuiu. Por exemplo, a Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alagoas chama-se FAMED, Faculdade de Medicina. Né? E está na cara, né, que está implícito que lá se ensina a clínica e a cirurgia. Então, essa questão... Sim, e outra coisa, né? Eu não sei, assim, no âmago da população, no seio da população, na compreensão do povo, o que é que o povo acha sobre o clínico e o cirurgião. Será que o cirurgião é mais importante do que o clínico? Será que, do ponto de vista monetário, os cirurgiões são mais bem remunerados do que os clínicos? Porque, normalmente, nos postos de saúde, que no modelo brasileiro, né? O modelo brasileiro hoje, depois do advento do SUS, do SUS, do Sistema Unificado de Saúde, a medicina se capilarizou, né, através dos chamados postos de saúde, né, ou unidades básicas de saúde, oficialmente chamadas de UBS. Né. Normalmente não se faz cirurgia numa UBS. Né. A UBS é um espaço dos clínicos, né, focado em algumas diretrizes do Ministério da Saúde. Né. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim,
mas a verdade é que o assim chamado Programa Saúde da Família, ou Estratégia Saúde da Família, né? Ele trabalha com parâmetros pré-definidos pelo Ministério da Saúde, à luz dos números, das demandas que eles conseguem enxergar como sendo as mais frequentes na população brasileira. É por isso que a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, ou mellitus, né, são prioridade no programa, nos programas saúde da família, né? É claro que a questão materno-infantil também sempre dominou o cenário, né? O cenário das UBSs, dos postos de saúde, né? E é por isso até mesmo que no começo tinha muito pediatra fazendo saúde da família, fazendo PSF, fazendo atenção básica, né? Mas com o tempo foi se incorporando a ideia de que um clínico geral, né, um médico, como se diz na linguagem do PSF, um generalista, ele é capaz também de cuidar da criança, a criança na saúde, que poderia ser chamada de puericultura, e a criança na doença que os médicos chamam de pediatria, né? Da mesma forma, na terceira idade, né? Essa tão polêmica terceira idade de agora, né? Por exemplo, essa coisa de chamar pessoas acima de 60 anos, que já chamavam de terceira idade há algum tempo, né? Mas agora as pessoas com mais de 60 viraram grupo de risco para a Covid, né? E isso tem uma série de problemas, eu não vou discutir hoje porque não é o objetivo desse episódio 2 da série Medicina Centrada no Corpo, né? O cuidado com a saúde do idoso, né, costuma ser chamado de gerontologia. E o tratar das doenças do idoso é chamado de geriatria, né? E aí vocês já vejam, né, que dentro da tal medicina, da nossa querida medicina, uma profissão muito bem vista pela sociedade, em algum momento foi feita uma pesquisa, uma pesquisa na população em geral, né, de quais profissionais tinham a maior confiança da população. E nessa pesquisa, pelo menos, que eu não lembro de quantos anos atrás foi, né, os médicos foram colocados em primeiro lugar, significando que a população enxerga nos médicos uma profissão de muito valor, porque esses médicos podem cuidar dessas pessoas, né, mas também pela qualidade, né, técnico-científica e também, digamos assim, nos valores humanos, né? Espera-se que a medicina seja humanizada, né? Daí se depreende que essas pessoas têm que ter uma bagagem que extrapole a questão da técnica. Eu conheço muitos médicos que são técnicos de primeira linha, verdadeiros peritos, mãos de ouro, como se diz, né? Mas às vezes, até pela profissão que o colega exerce, o especialista exerce, ele não, digamos assim, não necessita tanto
da visão humanística ou da visão psicossocial para exercê-la. Tipo assim, ele fala pouco. Aliás, eu vou dar uma entradinha aqui. Não é de brincadeira, mas é uma situação que aconteceu com uma pessoa da minha família, né? Que recentemente perdeu um ente querido e foi a uma psicóloga. E ela disse que a psicóloga simplesmente não falou absolutamente nada durante toda a consulta. E ela ficou sem entender. Será que os psicólogos, a função dos psicólogos é só ouvir, né? Ela não ficou tão decepcionada assim porque ela me disse que irá fazer uma segunda consulta. Mas eu acho que houve certamente um exagero dessa colega psicóloga. Era psicóloga ou era psiquiatra? Eu nem sei. Eu acho que era psicóloga, né? Que ela ficou mudinha. Eu não sei se as queixas da minha parenta eram muito complicadas, muito misturadas, de tal forma que a doutora praticamente disse: seja bem-vinda, até logo, vamos agendar o seu retorno. E eu quero saber depois o que aconteceu nessa segunda consulta. Mas, voltando à questão da medicina centrada no corpo, né? Existe um aspecto muito interessante que às vezes fica difícil de encaixá-lo nesse, digamos assim, nesse tripartidarismo bio, psico, social, né? Que é uma abordagem feita por certamente muitos médicos, mas em especial um ilustre médico cearense, que ele diz que se a gente não fala, o corpo adoece, né? E mais uma vez a gente está falando. Ele tem um livro muito bacana, ele é conhecido no exterior. Ele diz que o corpo adoece. Eu não estou lembrado agora do nome dele. Num próximo episódio dessa série Medicina Centrada no Corpo, a gente fala o nome dele, porque não tem como não falar, né? Mas o que ele diz é o seguinte: quando o corpo não fala, aliás, quando a boca, né? Quando a gente não fala, o corpo adoece. Aí eu pergunto a ele, né? Meu caro ilustre mestre cearense, e quando a gente não fala, será que a mente também adoece? Será que o social também não adoece? Tem pessoas que têm uma dificuldade, eu não saberia dizer mais uma vez, né, porque esses estudos epidemiológicos, né, nem sempre estão disponíveis, né? Mas será que a população brasileira, quantos por cento da população brasileira se comunica da melhor maneira possível? Não é que fale bonito, ou que tenha uma ótima dicção, ou que tenha um ótimo português. Não, eu estou falando da possibilidade de comunicar aquilo que ela sente, de dizer aquilo que está fazendo ela sofrer, não é? Aquilo que está incomodando a ela. E às vezes o incômodo é tão grande que a pessoa prefere dizer: seria melhor se eu fosse para o cemitério. Quantas pessoas dizem que preferia morrer a levar o tipo de vida que está levando no momento? E a gente percebe claramente, né, que esse modelo selvagem, né,
de distribuição de renda, a maioria da renda, né, na mão de poucos, né? E a minoria da renda na mão da maioria, né? Na mão da maioria. Então, mesmo eu tendo fugido um pouquinho da questão tripartite, como também se diz na linguagem da saúde, né? Tripartite do biopsicossocial, eu hoje vou colocar um quarto item, por minha conta, né? Que eu pergunto, e a medicina das moléculas? Ela é bio, é psico ou é social? Como tem molécula trabalhando dia e noite. As coitadas não param de trabalhar. Imagine só a responsabilidade da serotonina com os mecanismos de depressão e de não depressão. Então agora a gente vai falar de medicina bio, psico, social e molecular. Não vamos chamar essa medicina molecular de bioquímica, porque você já está atrelando ela ao bio, tá certo? Então eu vou abrir, entendeu? Vou abrir mais um capítulo para a medicina molecular, que é, na verdade, a medicina dos nossos dias. Fala-se com naturalidade sobre as spikes. O que são as spikes? São as proteínas da superfície, né, de muitos vírus, mas em especial desse nosso inimigo atual, que é o SARS-CoV-2, ou o vírus causador da Covid-19. Spikes, proteínas. O que tem de proteína na superfície das células é alguma coisa enorme, né? E a maioria das pessoas não tem noção nenhuma, né, do bem e do mal que você pode fazer a essas moléculas com determinadas práticas psicossociais, digamos assim, além das práticas biológicas, né? Tá certo? Então a gente vai encerrando por aqui, já são 23 minutos de gravação. Eu quero agradecer mais uma vez a atenção de todos. Eu sei que é doloroso ficar vendo o doutor Uli, o doutor Clinton, durante tanto tempo, né? Mas, como eu tenho quase 50 anos de formado, né? Na verdade, a gente tem muitas histórias para contar. E eu recebi um recado lá de cima, né? Um recado de Deus, disse: doutor Cleito, conta um pouquinho das suas vivências, das suas ideias sobre medicina. Alguém haverá de aproveitar as coisas que o senhor está gravando. E é por isso que eu estou fazendo. Tá certo? Um abraço forte a todos e espero que o conteúdo aqui falado seja do agrado e do interesse e da motivação da maioria dos internautas. Tá bem? Até a próxima vez, se Deus quiser. E como nós dissemos, Deus seja louvado, porque existe a medicina divina, não é? A medicina divina, aparentemente, ela tem muito a ver com a genética, com o nosso código genético, não é? A nossa pessoa parece milagre, não, é um milagre, né? Ela está desenhada em um código genético, né? Claro que o ambiental tem muita importância nisso, né? Mas a minha crença momentânea é que a gente não devia estar muito preocupado com o que vai acontecer com a gente amanhã, ou depois da manhã, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano.
O nosso plano, o nosso projeto, né? O nosso programa, ele já foi traçado pela medicina de Deus. Vocês imaginem o que significa uma célula masculina, o espermatozoide, e uma célula feminina, o óvulo, né? O encontro festivo dessas duas células geraram um ser humano como nós somos. Recentemente, há menos de um mês, eu ganhei um neto, o Henry Santiago Schuster Valões, um querido neto. E eu fico imaginando, meu Deus, como é possível que uma célula masculina do pai e uma célula masculina da mãe possa conceber o chamado príncipe Henry. Eu acredito que por trás disso existe um programa traçado, concebido pelo dedo de Deus. Tá bem? Até a próxima, se Deus quiser, e como eu digo sempre, Deus seja louvado.